Fala galera do FT Cursinho, aqui quem está falando é o professor João Gabriel e hoje vamos ter nossa aula de funções, tá certo? Essa aula está dividida entre função afim, quadrática, logarítmica e exponencial, tá certo? E cada uma delas vai ter uma videoaula. Nesse vídeo a gente vai ver sobre a introduçãozinha de funções e a função afim, tá certo? Para quem não sabe, o nosso cursinho ele tem a ideia de construir o conhecimento a partir de questões que é a questão âncora, né? Que é a nossa questão objetivo, pode-se dizer assim, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a aula. Funções. Então, a gente já começa com essa questão, que você pode tentar dar uma pausa e tentar resolver, tá certo? Então vamos lá. Do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Cada figura abaixo mostra uma relação binária de A, tá certo? Que é o conjunto 1, 2, 3, 4, em B, 5, 6, 7 e 8, tá certo? Então, essa questão aqui a gente vai ter que resolver no final desse bloco, tá certo? Que a gente vai construir agora, tá bom? Então, vamos lá, galera. O que é uma função? Basicamente, uma função ela é uma relação entre dois conjuntos, tá certo? Um conjunto A e um conjunto B. E o que acontece? Esse conjunto A ele é chamado de domínio e o conjunto B é o chamado de contradomínio, tá certo? E dentro desse contradomínio tem outro conjunto que a gente chama de imagem, beleza? E vamos lá, vou representar em desenho aqui para vocês verem melhor. Então vamos lá, funções. A gente tem um conjunto A, um conjunto B, tá certo? Conjunto A e conjunto B. E vamos supor o seguinte, a gente tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Então o que acontece? O conjunto A gente chama de domínio e o conjunto B de contradomínio, tá certo? Então vamos lá. Seguinte, o domínio é aquele são os valores que x pode assumir e o contradomínio, mais especificamente a imagem, é os valores que y pode escolher, tá certo? Então vamos lá. A setinha vem aqui e se liga, beleza? O que acontece? As setas que foram ligadas, ou seja, esse outro conjunto aqui, a gente vai chamar de imagem, tá certo? O que não pode acontecer em funções? A gente não pode ter duas setinhas saindo, tá certo? De um único número, ou seja, do domínio. E também a gente não pode que nenhuma seta saia de nenhum número do domínio. Então, por exemplo, a gente não poderia ter seta saindo só de 1 e só de 2, tem que sair do 3 também, beleza? E a gente não pode ter setas saindo do mesmo lugar, tá ok? Então, esse é o conceito mais intuitivo de funções, beleza? E para representar funções, a gente usa o famoso plano cartesiano, que são aqueles sistemas de coordenadas x e y, beleza? X e y. Então aqui a gente tem a coordenada x e a coordenada y, beleza? E, por exemplo, a gente tem um ponto aqui nessa função que a gente vai chamar de P0, ponto 0. E esse ponto, como é que ele é representado? Ele é representado da seguinte forma: x e y. Sempre, tá, gente? Sempre a coordenada x vem primeiro, depois a coordenada y. Então a gente pode ter, por exemplo, ponto 2 e 3. E aí a gente vai ter 2 e 3. Tá certo? De representação. Aqui o ponto. Uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte: como que o número 1, por exemplo, vira o número 4? Bom, ele é transformado, pode-se dizer assim, por uma função, ou seja, por uma lei de formação, beleza? Por uma lei de formação que a gente vai ver melhor na parte de função afim, uma lei de formação. Então vamos botar um exemplo de lei de formação, f de x igual a 2x mais 1. Então o que essa função faz? Ela pega um número, transforma ele, tá certo? Multiplica ele por 2, soma mais 1 e ele vai ser transformado. Então nesse caso aqui, vamos fazer o exemplo de f de 1. Então onde tem x, a gente coloca o quê? O número 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que vai ficar
3, tá certo? Então, o ponto, já fazendo a recapitulação aqui do plano cartesiano, o ponto vai ser o ponto 1 e 3, tá certo? Então, é como se a gente tivesse outros conjuntos aqui, e a gente vai ter o ponto 1 indo para o ponto 3, tranquilo? Então, vamos voltar para os nossos slides agora. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira questão. Não, a primeira questão ainda não, né? Essa imagem aqui só para representar melhor. Então, aqui, ó, esse exemplo aqui não é função, porque nem todos os elementos do domínio estão saindo setinhas, tá certo? E aquele outro exemplo de duas setas saindo do mesmo número, não pode. Esses outros aqui são todos funções, tá? Dois números diferentes podem partir para o mesmo lugar, mas um número não pode partir para dois caminhos diferentes, tá certo? Vamos lá, então. Outra coisa importante é o teste da reta vertical para análise gráfica, né? O que acontece? Quando a gente tem um gráfico e não sabe se ele é uma função ou não, a gente pega um ponto qualquer e traça uma reta vertical. Se ele tocar em dois pontos, como por exemplo esse daqui, não é uma função. Por quê? A gente tem, por exemplo, esse número x aqui, ele está indo para algum y negativo e para outro y positivo. Então não é função. Já esse daqui é, porque só toca em apenas um ponto, tá certo? Agora sim, vamos resolver nossa primeira questão. EPK 2002. Dados os conjuntos A, menos 1, 0 e 2 e B, 0, 1, 2, 3, 4, assinale as seguintes relações, né? Qual que representa uma função de A e B? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte cenário. A gente tem o conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2, tá certo? E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que acontece? Vamos analisar cada alternativa, porque a gente tem que ver se é uma função ou não. Então, a gente não pode, por exemplo, ter pares ordenados menos 1 e 0, menos 1 e 1. Isso não pode, a gente não pode ter um número menos 1 aqui indo para o número 0 e para o número 1. Isso daqui não pode. Então vamos analisar as alternativas aqui. Vamos lá. Alternativa A, menos 1 e 0, até aí tudo bem. 0 e 1, tranquilo. 1 e 2, tudo bem, até agora. E 1 e 3, olha aqui, a gente tem um erro. Por quê? O número 1 ele está indo para o número 2 e também está indo para o número 3. Então isso não pode, não é uma representação de uma função. Beleza? Alternativa B, vamos lá. O menos 1 parte para o 1, tranquilo. O 0 parte para 1, tranquilo. O 1 parte para o 0 e o 1 parte para o 2. Isso pode? Não pode de forma alguma, tá certo? Não é uma função, então a gente corta a letra B. A letra C, por outro lado, vamos lá. O 0 vai para 1, o 1 vai para o 0, o 2 vai para o 1 e o 2 vai para o 4. Também não pode, porque o 2 está saindo para dois valores diferentes do controle domínio da nossa imagem, tá certo? Então só resta a letra D, vamos conferir. Menos 1 vai para o 1, o 0 vai para o 0, o 1 vai para o 1 e o 2 vai para o 4. Tá corretíssimo. Cada valor do domínio está indo para outro valor do contradomínio, tá certo? Então, é como se a gente tivesse essa situação aqui, ó. Vamos lá. A gente tem um conjunto A, a gente tem um conjunto B, que é 0, é menos 1, né? Menos 1, 0, 1 e 2, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí ela afirma aqui, menos 1 e 1, então vem pra cá. 0 e 0, vem pra cá. 1 e 1, vem pra cá. E 2 e 4, beleza?
Muita gente vai ficar em dúvida, o 1 está recebendo duas flechinhas, mas não tem problema. O problema é sair duas flechas do domínio, tá certo? E também nem todas as bolinhas, né, todos os números do contradomínio precisam ser preenchidos. Por exemplo, o 3 ele não está sendo alcançado, mas todos os números daqui precisam ter uma flecha, mas nem todos desses precisam ter, tá bom? Então, o conjunto imagem, basicamente, é esse aqui, ó. São esses, ó. A gente exclui o 3, tá bom? Então, é o 0, 1, 2 e o 4. Então, vamos prosseguir aqui nos nossos slides. Aqui é a resolução, né? Letra D, como eu já disse. Essa daqui, bem tranquila. Qual dos gráficos não representa uma função? Então, vamos lá. A gente usa o teste da reta vertical, né? Vamos olhar para a letra A. Se a gente pegar um ponto qualquer e traçar uma reta vertical, só vai intersectar em um ponto, beleza? Então, essa daqui é uma função. A B também é a mesma coisa. Se a gente traçar uma reta vertical, vai cortar em apenas um ponto. E se a gente pegar a letra C, que inclusive está lá no exemplo, né? Se a gente pegar uma reta vertical e traçar, ela vai intersectar em dois pontos. Então, isso não é uma função, tá certo? Mas no futuro vocês vão ver que equações da circunferência, por exemplo, não são uma função, porque ela tem dois pontos correspondentes no gráfico. Né? No gráfico a gente pode apresentar várias coisas além de funções. E a letra D, né? Se a gente cortar também, a gente só intercepta em um único ponto, tá certo? Então, bem tranquilo, alternativa correta, letra C. Aqui tem uma definiçãozinha mais em texto, né? Mas basicamente é isso. Agora vamos lá. Vamos resolver a nossa questão âncora, né? Nossa questão objetivo. De novo, a gente tem um conjunto A 1, 2, 3 e 4 e o B 5, 6, 7 e 8. E ele quer saber qual desses exemplos aqui é uma função, né? Então vamos lá. Primeiro, pause o vídeo, né? Tente resolver e vamos lá. Conjunto 1, né? Essa relação 1. Por que que não pode ser uma função? Porque nem todos os elementos do domínio estão partindo para algum número do contradomínio. Então a letra A, né, esse número 1 aqui não pode ser. Então a gente já corta a letra A e tá, por enquanto só a letra A. Agora vamos lá, vamos analisar o item 2, né? Olha só, já é de cara, está partindo duas setas do domínio, né, a partir do número 2. Isso não pode. Então isso aqui também não é uma função. Então vamos lá, vamos analisar agora a relação 3 aqui, né? Olha, cada setinha, né, cada número do domínio está partindo uma seta. E como eu disse, não tem problema números diferentes alcançarem a mesma seta no contradomínio. Então aqui não tem problema nenhum. A gente tem um domínio 1, 2, 3 e 4 e imagem, ou seja, os resultados, os valores de y, é 6 e 8, tá certo? Então apenas o item 3 é uma função, tá certo? Então a nossa alternativa correta é a alternativa C. Somente 3 é uma função de A em B, beleza? Bom, agora com esses conceitos iniciais, né, a gente consegue partir para a função afim, tá certo? Que é a primeira função que a gente estuda no ensino médio, beleza? Então, vamos começar aqui. Nossa questão âncora vai ser essa, nosso objetivo vai ser aprender a resolver esse tipo de questão. Então, vamos aqui. Um pequeno empresário produz um único produto. O custo fixo mensal de produção é R$ 3.000, enquanto o custo variável por unidade produzida é de R$ 20. Cada unidade é vendida por 50. Então, o que a gente vai ter que determinar? O custo total, a receita total e o lucro total. Determine o ponto de equilíbrio, quantidade mínima para não haver prejuízo. E esboce os gráficos das três funções no mesmo plano cartesiano. Se a capacidade máxima de produção é de 500 unidades, qual é o lucro máximo possível? Então a gente vai aprender a resolver essas questões com outras questões, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Interpretando os coeficientes, né? Então vamos lá. Julga as afirmativas a seguir.
Sobre a função 2x menos 3, podemos afirmar que o coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é 3, a imagem da função para x é menos 1. Então, vamos resolver essa questão aqui, beleza? Então, vamos lá. Questão 1. A gente tem o seguinte, a gente tem a função f de x igual a 2x menos 3, beleza? Menos 3. Então, esse aqui é o formato de uma função afim, beleza? E o formato geral, eu acredito que vocês já tenham visto, que é f de x igual a ax mais b. O que eles significam, cada um deles, né? Esses aqui são os coeficientes. O a, ele significa o coeficiente angular, beleza? O coeficiente angular. E o que ele determina? A variação da grandeza que a gente possa estar estudando com aquela função, tá certo? A gente vai ver mais à frente que a gente tem uma questão de variação de litro por hora, né? É a última questão desse slide. E a gente tem que usar a variação do coeficiente angular, né? Beleza. E o coeficiente b é o famoso, né, coeficiente linear, beleza? O coeficiente linear, ele mostra onde o gráfico cruza o eixo y, tá certo? Então, o que acontece? Vamos visualizar graficamente o que acontece aqui. A gente tem um gráfico qualquer aqui, né? Um gráfico qualquer. Função afim, é uma reta, tá? Os nossos gráficos. E a gente vai ter, por exemplo, aqui o x1 e aqui o x2, tá certo? E cada um deles vai ter sua imagem. Então, a gente vai ter o f de x1 e aqui o f de x2, né? Ou y1, y2. É a mesma coisa, tá? F de x é igual a y. Isso aqui, tanto faz você escrever um como o outro. E o que acontece? Esse ponto aqui que intersecta o eixo y é o nosso b. E o nosso coeficiente angular, ele tem que estar relacionado com o ângulo, né? Então, é basicamente esse ângulo aqui que a nossa reta faz com o gráfico, tá certo? E como é que a gente calcula essa variação? É da seguinte forma, o nosso A, ele é a variação em y dividido pela variação em x, ou seja, é y1 menos y2 dividido por x1 menos x2, né? Nesse gráfico a gente pega o final menos inicial e divide. Então vamos lá, vamos voltar para a questão, né? A questão fala, o coeficiente angular é 2? Sim, né? A gente consegue ver que o nosso A, ou seja, quem acompanha o x, é o número 2. O coeficiente linear é 3? Bom, nesse daqui é falso. Por quê? Na verdade, o nosso coeficiente linear é menos 3. A gente tem que levar em consideração o sinal também, tá certo? É tipo uma pegadinha esse daí. E a imagem da função para x igual a 1 é menos 1. Então, vamos fazer essa partezinha aqui, né? Vamos lá, ele quer saber a imagem. Então, a gente tem x igual a 1, quer saber se y vai dar menos 1. Então, a gente tem a função f de x igual a 2x menos 3, né? F de x igual a 2x menos 3. Então, se a gente quer saber o f de 1, né, a gente tem que substituir onde tem x por 1. Então, a gente vai fazer o f de 1, que vai ser 2 vezes 1 menos 3, que é igual a menos 1. Então, é verdadeira, né? Aí a gente vai ter um ponto no gráfico, 1 e menos 1, tá certo? Então, vamos ver qual que é a nossa alternativa correta. É a alternativa 1 e 3.
que é a letra D, tá certo? Aqui a gente tem um texto, né, mais formal, né, pode-se dizer assim, que fala que é a alternativa B. Então vamos fazer agora outra questão de função afim, só que agora a gente vai ter que montar a nossa função afim, tá certo? A nossa lei de formação a gente vai ter que montar. Então vamos lá. Uma corrida de táxi custa R$ 4,50 de bandeirada mais R$ 2,80 por quilômetro rodado. Beleza. Então o que a gente precisa entender nesse tipo de questão? A gente coloca os dados, né? Vamos colocar os dados aqui. Então, a gente tem o seguinte. Vai ter 4,50, né? R$ 4,50 reais. Ele é o que? Fixo. É um valor fixo. Tá certo? E R$ 2,80 é um valor por quilômetro. Então a gente tem que pensar, poxa, qual que é o que está variando? É esse daqui, né? 2,80 por quilômetro. Então, como é que ficaria a nossa função afim? Né? Vocês têm que lembrar o seguinte, f de x é ax mais b. Bom, o nosso a vai acompanhar a nossa variável e o nosso b é o nosso valor independente, né? Independente. Então, fica fácil, né? Qual que seria a lei de formação, então, desse taxista? Seria o seguinte, f de x vai ser igual a 2,80 vezes x, porque está variando com os quilômetros, mais 4,50. Então, esse x aqui seria os quilômetros percorridos, né? Percorridos. Então, a gente já tem a nossa letra A, que pedia a nossa lei de formação, beleza? É bem tranquilo descobrir a lei de formação. Então, vamos fazer a letra B. Quanto custa uma corrida de 12 quilômetros? Então, uma corrida de 12 quilômetros ficaria como? Onde tem x, a gente vai colocar o quê? 12, né? Então, vai ficar f de 12 igual a 2,80 vezes 12 mais 4,50. Tá certo? Esse valor aqui vai ficar o seguinte, né? Essa soma total, nós vamos ter, eu já fiz minha colinha aqui, né? Isso aqui vai ficar exatamente igual a R$ 38,1 reais, tá certo? R$ 38,1 reais. Aqui fica 2,8 vezes 12 mais 4,50. Esse aqui vai dar R$ 38,1 reais, tá certo? Então vamos lá agora para a letra C. A letra C fala o seguinte: se um passageiro pagou 4,30, quantos quilômetros ele percorreu? Agora é o caminho inverso, né, que a gente tem que fazer. Ele pagou 43,30. Então a gente sabe que o f de x ele é 43,30. Então a gente quer descobrir o nosso x, né? Então a gente iguala a função a 43,30. Então a gente vai ter 43,30 igual a 2,80 vezes x mais 4,50. Aí a gente tem que resolver essa equação do primeiro grau, né? Esse 4,50 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 43,30 menos 4,50 igual a 2,80 vezes x. Tá certo? Essa subtração aqui fica 38,80 igual a 2,8x. Bom, agora é só isolar o x, né? Passando e dividindo, a gente vai ter 38 sobre 8 dividido por 2,8, né? Vai dar o nosso valor. Isso daqui é aproximadamente, né, 13,86 quilômetros rodados. Então, ele rodou isso tudo para pagar 43,30. Então, nosso ponto no plano cartesiano ficaria 13,86, 43,30. Tá certo? Então, vamos lá.
Vamos para a resolução aqui de texto, né? 13,86 o nosso valor e 38,10. E aqui ele dá uma informação, né, sobre o que a gente já viu, sobre os coeficientes angulares e os coeficientes lineares, beleza? Então aqui seria o gráfico, né? Tá vendo que o gráfico ele é crescente? Então, aqui a gente já consegue extrair uma informação muito importante das funções afim, que é a seguinte. Vamos aqui para o nosso rascunho, né? Quando a gente tem o coeficiente angular maior do que zero, o que vai acontecer? A nossa função vai ser crescente. E se o nosso coeficiente angular for menor do que zero, a gente vai ter uma função decrescente. Tá certo? Então isso aqui é muito importante para fazer análises gráficas, beleza? Então vamos lá. Passando aqui. Bom, isso aqui é que a gente já viu, né? A maior que zero é crescente e o B é onde toca o eixo Y, que a gente já viu isso, e decrescente é isso daqui, beleza? Essa, quando A é menor que zero, ela é decrescente. Bom, esse ponto aqui é muito importante, que eu vou falar com vocês agora, que é o seguinte, é a raiz de uma função afim. Raiz da afim, né? O que isso significa? A raiz, gente, é quando o nosso f de x ele é igual a zero, tá certo? É quando o nosso y é igual a zero. Graficamente, a gente tem o seguinte, a gente vai ter a reta crescente ou decrescente, tanto faz. E esse ponto aqui é quando o y é igual a zero. Y igual a zero. E a partir desses gráficos aqui que eu desenhei, a gente já consegue ter uma observação. Como a reta está crescendo, o nosso ar é maior que zero. Como está decrescendo, o nosso ar é menor do que zero. Beleza? Então, do y, né, desse ponto aqui x, que a gente vai ter que descobrir, que é a nossa raiz, o x é a nossa raiz, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo, nesse caso, tá bom? Isso aí a gente vai explorar já já em uma questão. Então, esse ponto x aqui é a nossa famosa zero, né? Nossa famosa raiz ou zero da função. Beleza. Interpretando os pontos. Dada a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 3 é igual a 6 e f de menos 2 é igual a menos 3, o coeficiente angular dessa função é... Bom, gente, essa questão aqui a gente pode fazer de duas formas diferentes, mas eu vou mostrar um método mais prático para descobrir esse coeficiente angular, tá certo? Então a gente tem a forma geral, que é ax mais b, né? Onde o a é nosso coeficiente angular, né? E a gente viu que o nosso coeficiente angular é a nossa variação em y dividido pela variação em x. Então vamos aqui. A gente tem os pontos f de 3 igual a 6 e f de menos 2 igual a menos 3. Então é importante interpretar isso daqui. Olha só. O que isso está falando? Que quando a gente tem x igual a 3, o nosso y é igual a 6. Então a gente tem um ponto 3, 6. E aqui é a mesma coisa. A gente vai ter o ponto menos 2 e menos 3. Tá certo? Então o que acontece? Esse aqui é a coordenada x, x1. Esse aqui é o nosso coordenado y1, x2, y2. Então, a gente vai resolver da seguinte maneira, com essa fórmula, né? A vai ser a variação em y, o final menos o inicial. Nesse caso aqui, você pode escolher qualquer um, mas tem que manter a ordem certinha. Então, vamos começar com menos 3. Vai ficar menos 3
menos 6, né? Que é o y1. Dividido por... Tem que manter a ordem. Então, se a gente pegou primeiro esse ponto no y, a gente também tem que pegar esse primeiro ponto em x. Então, vai ficar menos 2, menos 3. Então, vai ficar da seguinte forma. Menos 9 dividido por menos 5. Menos com menos vai dar mais, né? Então, a gente vai ter mais 9 sobre 5. Tá certo? Então, esse é o nosso coeficiente angular, que nos dá a alternativa A como a correta. Tá certo? Só que eu coloquei aqui nos nossos slides uma outra forma de resolver, que é por sistemas lineares. Tá certo? O que acontece? A gente vai ter que fazer um sistema de equação da seguinte maneira. Vou resolver aqui para vocês. Bom, a gente sabe que a forma geral da função afim é... Vou botar y, né? Y igual a ax mais b. Então, a gente vai pegar os coeficientes que a gente tem, né? Os valores que a gente tem, que é o y e o x, e substituir nessa função, tá certo? Então, como é que ficaria? A gente vai formar duas equações. A primeira, a gente vai ficar com 6 igual a A vezes 3 mais B. Tranquilo? A gente pegou o 6 e colocou aqui, que é esse ponto, e o 3 e multiplicou com o A. E a segunda equação, a gente vai ficar da seguinte maneira, vai ficar menos 3 igual a menos 2 vezes A mais B. E agora a gente fica com um sistema de equações. Então, a gente vai ficar, vou organizar aqui, 3 vezes A mais B igual a 6 e menos 2A mais B igual a menos 3. Então, a gente tem que encontrar os valores de A e de B que satisfazem as duas equações. É isso que é um sistema. A gente tem que encontrar os valores que satisfazem as duas. Bom, aqui a gente consegue resolver de várias maneiras, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o método da substituição. Não, minto, da adição. A gente vai pegar essa equação de baixo aqui e multiplicar por menos 1. Por que menos 1? Porque vai ficar o seguinte, ó. 2A menos B igual a 3. E aí a gente consegue reparar o seguinte. Esse B dessa primeira equação está positivo. E esse B dessa segunda equação está negativo. Então, se a gente somar, a gente cancela e já consegue descobrir o nosso A, né? Então, a gente vai somar essa equação com essa. Tá certo? Então, vai ficar o seguinte. 3A mais 2A mais B menos B igual a 6 mais 3. Corta aqui, corta aqui. A gente vai ter 5A igual a 9. Portanto, o nosso A é 9 sobre 5. Chegamos ao mesmo resultado, só que por outro caminho. Aí, caso você queira descobrir o B, é só você pegar esse valor e substituir em qualquer uma das equações e você vai encontrar a lei de formação completa. Tá certo? Então, essa era outra forma de resolver essa questão. Vamos voltar aqui para os slides. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio. Isso aqui é muito importante também. Vamos lá. Uma locadora de vídeos oferece dois planos. Mensalidade de R$ 15 mais R$ 2 por filme alugado. E plano B, mensalidade de R$ 10 mais R$ 3 por filme alugado. Determine a partir de quantos filmes alugados por mês o plano A se torna mais vantajoso. Então, aqui a gente vai explorar uma nova ideia das funções. Então, vamos lá. A gente tem que montar primeiro a equação do plano A, né? Então, f de A vai ser o seguinte. Qual que é o nosso valor fixo? Nosso valor fixo vai ser R$ 15, né? Que a gente viu. Então, vai ser R$ 15 mais R$ 2 por filme alugado. Beleza. E a nossa função B vai ser f de B
de x igual a... Nosso valor fixo é R$10 mais R$3 por unidade, beleza? Esse aqui é a unidade de filme, é por filme. E o que a questão quer saber? Quando que a função A vai ficar mais vantajosa do que a B? Então, quando ela vai ser mais barata, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem que primeiro igualar as duas e ver quando elas vão estar iguais, tá certo? Como a questão já dá um indício que a função A vai ser mais vantajosa, se a gente acrescentar um a mais, um filme a mais, a gente já vai ter f de A mais vantajosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é f de A igual a f de B, porque a gente vai fazer o ponto de equilíbrio entre elas, onde elas se encontram. Então, a gente vai ter 15 mais 2x igual a 10 mais 3x, tá certo? Pega esse 10, passa subtraindo, vai ficar 15 menos 10, e esse 2 passa subtraindo para lá, 3x menos 2x. Bom, 15 menos 10, 5. 3x menos 2x, x. Então, a gente vai ter que o nosso ponto de equilíbrio é 5 filmes. Então, quando tiver... Tanto faz você comprar 5 filmes na fórmula A, quanto na B, vai ser o mesmo valor. Então, bom, se o plano A vai ser mais vantajoso, né, em algum momento, a gente tem que adicionar mais um, né? Então, vamos ver como que acontece em 6 filmes. Então, vamos calcular o f de A em 6 filmes e o f de B em 6 filmes, né? O f de A em 6 filmes vai ficar da seguinte forma, né? Vamos puxar aqui a equação. 15 mais 2x. Então, a gente vai ficar 15 mais 2 vezes 6. Aqui a gente vai ter 12. 15 mais 12, 27. R$27. Beleza. E o f de B, que é 3x mais 10, né? 3 vezes 6 mais 10. Aqui vai ter 18. 18 mais 10 igual a R$28. Beleza? Então, a partir de 6 filmes, o f de B, né, o valor de f de B fica mais caro do que o f de A, tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para os slides, porque eu coloquei um gráfico para mostrar como é que funciona, né? Aqui a gente tem, né, para x maior que 5, então a partir de 6 filmes, o plano A é mais vantajoso. Então aqui a gente tem o gráfico, ó. Antes de 5 filmes, o plano B, ele sai mais barato. O plano B é a reta vermelha. Ele sai mais barato. Mas depois há essa inversão. Ele começa a ficar mais caro e o plano A fica mais barato, tá certo? Aqui tem só a representaçãozinha, né, do custo, AX menos o custo de B, né? E a gente vê que o A fica mais barato a partir de 5 filmes. Isso aqui é muito importante. Bom, agora a questão de lucro, que é muito importante também, que é a nossa questão âncora, né? Uma das partes dela. Então vamos aqui. Um comerciante compra um produto por R$40 a unidade e revende por R$70. Então, vamos anotando os nossos dados aqui, né? A gente tem um comerciante que compra a unidade por R$40 e ele vai vendê-la por R$70. Isso aqui já é importante, já é o nosso variável, hein? Porque esse valor varia por unidade. Então, vou voltar aqui. Além disso, ele tem um custo fixo mensal de R$2.000. Então, o custo fixo, ou seja, nosso coeficiente B, é quanto? R$2.000. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Item A. Escreva a função do lucro mensal, L de x, onde x é a quantidade vendida. Então, vamos lá. Lucro
mensal. Como é que a gente vai fazer o nosso lucro? Bom, o lucro, a ideia de lucro é aquele valor que fica para você, né? Você é um vendedor, você vai comprar por um valor, vai gastar. Quando você vender, é o valor que vai ficar para você, não é o custo total. Na verdade, minto, não é a receita total. A gente vai vender tipo R$ 1.000, só que a gente tem que tirar a parte que a gente gastou, então R$ 500. Tá certo? Então o lucro seria R$ 500 para mim. Então a ideia é essa. Então o que acontece? O nosso lucro de X. Vamos lá. Quanto que ele vai lucrar por unidade? Quanto que ele lucra por unidade? Não é R$ 30? Se ele compra 40 e vende a 70, o lucro por unidade vai ser R$ 30. Né? Então a gente já tem que o nosso lucro vai ser 30 por unidade. Então a gente multiplica por X. Só que a gente também tem um custo de 2.000. Então desse lucro a gente tem que tirar quanto? R$ 2.000. Pronto. Formamos a nossa função de lucro. Beleza? Bem tranquilo. É só identificar os valores fixos e os variáveis. Então vamos lá agora para o item B. Quantas unidades precisam ser vendidas, né, para obter um lucro de R$ 5.000? Então, para obter um lucro de R$ 5.000, a gente vai ter que o nosso lucro de X tem que ser igual a R$ 5.000. Então, a gente já viu como é que faz essas contas, né? Então, a gente vai ficar com 5.000 igual a 2.000, né? Minto, 2.000 não, menos 2.000, mais 30x. Então, a gente tem que resolver essa equação no primeiro grau, né? Vai passar esse 2.000 somando, então a gente vai ficar com 5.000 mais 2.000 igual a 30x. Então a gente vai ficar com 7.000 igual a 30x. Pega esse 30, passa dividindo. Então a gente vai ter x igual a 7.000 dividido por 30. Corta aqui, corta aqui. A gente vai ter 700 dividido por 3, que é aproximadamente 234 unidades. Estava pegando a minha cola ali porque dá um valor quebrado, né? Então a gente vai ter 234 unidades no mínimo para que ele consiga um lucro de R$ 5.000. Tá certo? Agora vamos para o nosso item C. Qual é o lucro ou prejuízo se vender 80 unidades? Então, ele vai vender 80 unidades. Então, o que a gente tem que fazer? O lucro para 80, né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. 30 vezes 80 menos 2.000, né? Menos R$ 2.000. Esse valor aqui vai ficar 2.400 menos 2.000, que vai dar R$ 400. Então, ou 4.000 não, 400. Então, a gente vai ter um lucro, né? Porque se o valor é positivo, a gente já vai ter um lucro. E é o que acontece. Vamos fazer uma análise rapidinha dessa função lucro aqui. Lucro de x. Ela é menos 2.000, né? Mais 30x. Então, gente, o que acontece? Quando que, a partir de quantos itens vendidos, ela vai ter lucro, né? Então, vocês concordam que 30x menos 2.000 precisa ser maior do que zero para começar a dar lucro, né? Então, x vai ter que ser maior do que 2.000 dividido por 30, né? Vai ser x maior do que 200, né? Dividido por 3. Isso daqui dá aproximadamente, né? 66 unidades. Tá certo? Vamos botar 67. Então, a partir de 67 unidades que começa a dar lucro esse negócio. Tá certo? Então, é como se fosse o seguinte, ó, como a gente já fez a análise da função. A nossa função é crescente porque nosso coeficiente linear angular é maior do que zero. Então, a gente cresce assim, né? Beleza. Então, a partir de 67 unidades, o valor começa a ficar
positivo, né? Aqui começa a crescer. Já se a gente vender 65 unidades, a gente sai no prejuízo. Então aqui ele fica negativo, tá certo? Isso aqui é muito importante, esse tipo de análise. A gente encontrou, essa aqui é a nossa raiz da função. É a nossa raiz da função, beleza? Então vamos voltar aqui pro slide, que aí tem um gráfico melhorzinho para vocês verem. R$400 de lucro, 234 unidades. Aqui o que eu falei, né? Do estudo da raiz. E beleza. Então vamos lá. Só voltando aqui rapidinho, né? Então basicamente, quando a gente vende mais 67 unidades, a gente fica positivo, né? A gente vai ficar positivo. Se a gente vende menos 67 unidades, a gente vai ficar no prejuízo. Tá certo? Então a gente está acabando aqui. Vamos lá. Essa questão é muito parecida com aquela outra que a gente já fez, né? Do táxi. Só que agora a gente vai falar com operadoras, né? Vamos lá. O plano A, ele oferece, né, um valor fixo de R$30 mais meio reais por minuto. E o B é um valor fixo de 20 mais 80 centavos por minuto de ligação. A partir de quantos minutos o plano A se torna mais vantajoso que o plano B? É a mesma história daquela outra, então. O que a gente tem que fazer? Montar a nossa equação dos dois planos, né? Igualar e encontrar o valor que a gente quer. Então a gente vai fazer o f de A de x, né? Vai ser o seguinte. Qual que é nosso valor fixo? R$30. Então, a gente bota 30. Mais quanto por minuto, né? Utilizado, 0,5x. Já o nosso f de B de x vai ser nosso valor fixo, é R$20. Mais 0,8x. Então aqui a gente vai ter que fazer o ponto de equilíbrio, né? Quando que elas vão ser iguais? Então a gente vai ter que fazer o f de A igual ao f de B. Isso aqui vai ficar como? 30 mais 0,5x igual a 20 mais 0,8x. Bom, fazer o seguinte, pegar esse 0,5 passar para cá subtraindo e esse 20 passar para cá subtraindo também. A gente ficar com 30 menos 20 igual a 0,8x menos 0,5x. A gente vai ficar com 10 igual a 0,8 menos 0,5, 0,3. 0,3x. Vamos lá, para ficar fácil essa equação, eu vou transformar esse 0,3 em fração. Lembrando que 0,3 em fração é 3 sobre 10. É só contar as casas depois da vírgula e colocar um zero, né, no denominador. Então a gente vai ter o seguinte, 10 igual a 3 sobre 10x. Bom, o 10 está dividindo, passa multiplicando, e o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então a gente vai ficar com 100 sobre 3 é igual a x. E esse valor é aproximadamente 33,33. Então o que a questão está pedindo? Vamos voltar aqui. A partir de quantos minutos o plano A se torna mais vantajoso que o B? Bom, a gente sabe que em 33,3 minutos elas estão iguais, né? Então, com 34 minutos, elas vão, né, se diferenciar. Então, o plano A ele começa a ficar mais vantajoso. Então, a gente tem nosso item certo, né? Item D, que é 34 minutos. Show? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Aqui a resolução em texto, né? Caso você queira dar uma olhada. E agora vamos para a nossa penúltima questão da nossa aula, tá certo? A questão do Enem, muito boa. Vamos lá. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em 3 horas. Na primeira hora, apenas uma bomba foi usada. Nas 2 horas seguintes, para acelerar o esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, com dois trechos em linha reta, ou seja, é uma função afim,
mostra o volume de água na cisterna ao longo do tempo. Qual é a vazão em litros por hora da bomba ligada no início da segunda hora? Bom, nessa questão aqui tem uma pegadinha, mas eu vou mostrar para vocês qual é. Então o que acontece? A gente tem um trecho A até o B, a gente só tem uma bomba ligada. A partir do B e C, a gente vai ter duas bombas ligadas, né? E a gente quer descobrir o vazão de cada uma delas, beleza? Então como é que a gente vai fazer? Bom, lembra que eu falei no começo da aula que o coeficiente angular de uma reta é a variação? Então a gente não quer saber quanto de volume está variando em relação ao tempo, então é isso que a gente vai fazer, né? Em cada trecho, porque são duas funções, né? Separadas. Então vamos aqui. No primeiro trecho, a gente só tem o quê? Uma bomba, né? Uma bomba. Então, vamos lá. A gente sai de 6 mil litros, né? De 6 mil litros para 5 mil litros em exatamente uma hora. Uma hora. Vocês lembram que a variação angular, né? O coeficiente angular, na verdade, é a variação do eixo y pela variação do eixo x. Então, a gente vai ter A igual a delta y sobre delta x. Qual que vai ser a nossa variação em y? Vai ser os valores que ainda restam dentro da bomba, né? No ponto final, a gente vai ter 5 mil litros menos 6 mil litros, dividido por 1 menos 0, porque 0 partiu da origem, né? Vamos voltar aqui no gráfico. Olha aqui. Ele parte da origem e vai até uma hora. E ele parte de 6 mil e vai até 5 mil litros, beleza? Então aqui a gente vai ficar com menos 1000 dividido por 1, que vai ser menos 1000 litros por hora. Bom, faz sentido, né, esse valor aqui ser negativo, porque a reta ela está decrescendo. Então, nosso A tem que ser menor do que zero. Então, até agora está condizente. Então, agora vamos para o segundo trecho. O segundo trecho, galera, é o seguinte. Aí ligou outra bomba, né? A gente vai ter duas bombas. E ele esvaziou aí o horário, né? Foi de 1 hora até 3 horas, né? E a quantidade passou de 5 mil para 0. Bom, a gente vai fazer a mesma história. Coeficiente linear 2. Linear não, perdão. Angular. A gente vai ser 0 menos 5 mil, porque 0 menos 5 mil é a quantidade de litros final, menos a inicial, dividido por 3 menos 2, né? Isso aqui vai ficar menos 5 mil dividido por 1. Por 1 não, gente. Aqui é 1, não é 2 não. Menos 2. Menos 1. Então aqui a gente vai ficar com 5 mil dividido por 2, né? Isso aqui vai ficar como 2.500 litros por hora. Aí a pessoa vê a questão, né? Fala, pô, letra E, né? 2.500. Só que tá errado. Tá certo? Como é que a gente vai corrigir isso aqui? Porque ele tá querendo a vazão da segunda bomba. E não das duas juntas, né? Então, para descobrir o valor, a gente vai ter o seguinte. O vazão da bomba 2 vai ser 2.500 menos 1.000, que é igual a 1.500 litros por hora. Beleza? Show. E aí a gente tem a alternativa correta. Alternativa C. Beleza? Então agora vamos para a nossa questão âncora. Nossa última. Para a gente encerrar a aula de hoje. Vamos lá então. Um pequeno empresário produz um produto único. O custo fixo
é de R$ 3.000, enquanto o custo variável por unidade é de R$ 20. Cada unidade é vendida por R$ 50. Então vamos lá. Vamos já fazer de uma vez. A letra A, a letra C. A letra C não. A letra C eu coloquei os gráficos depois e a letra B. Então vamos fazer A e B de uma vez. Tá certo? Então vamos lá. Vamos analisar o que a gente pode fazer nessa questão. Bom, esse empresário ele tem um custo fixo de R$ 3.000. Tá certo? Fixo. E o custo por unidade é de 20 reais. Então ele compra cada unidade por R$ 20. Beleza. E cada unidade ele vai lá e vende por quanto? Por R$ 50 a unidade. Então vamos lá. Vamos primeiro representar o custo. O custo dele. O custo total de X. O custo total desse vendedor. Bom, vai ser o seguinte, né? O nosso custo vai ser R$ 20 por unidade, mais R$ 3.000, que é fixo, né? Isso aqui é nosso custo. Bem tranquilo de montar, né? 20x, porque é R$ 20 por unidade, mais 3.000, que é fixo. Beleza. Quanto que vai ser a nossa receita? Receita, como eu disse, é diferente do lucro. Receita é o valor todo que a gente arrecada, sem considerar o custo. Então, se a gente não for considerar o custo, a nossa receita vai ser 50x, né? Porque é o valor que ele vende cada unidade. Acabou. Agora o lucro. O lucro de X vai ser o seguinte. A gente vai ter que subtrair a receita menos o custo, né? Vai ser a receita menos o custo. Então vai ficar como? O lucro de X vai ficar 50x menos 20 menos 3.000. Que vai ficar então 30x menos R$ 3.000. Essa é a nossa função de lucro. Beleza? Aí a questão B. Ela estava querendo o quê? O ponto de equilíbrio para não haver prejuízo. Então, como a gente já fez antes, né? Para que não tenha prejuízo, o nosso lucro tem que ser o quê? Maior do que zero. Então a gente tem que 30x menos 3.000 vai ser maior do que zero. Então a gente passa para cá com o sinal trocado, né? Vai ficar 30x maior do que 3.000, né? Então a gente divide aqui, corta esse zero com esse, a gente vai ter x maior do que 100. Então, para que a empresa tenha lucro, né? Para que a empresa tenha lucro, por que é um gráfico crescente? Porque 30 é maior que zero, né? Então aqui, ó, a gente vai ter 100 unidades. Se a gente vender 100 unidades, não tem lucro, mas não tem prejuízo, então fica no 0 a 0. Se ele vender mais que 100, aqui vai ter lucro, né? Aqui vai ter lucro, nessa parte. Se ele vender menos que 100, aqui ele vai ter prejuízo, tá certo? E vamos lá, vamos fazer então agora a D, né? Que a 3, o gráfico já está no próximo slide. Se a capacidade máxima de produção é de 500 unidades por mês, qual é o lucro máximo possível? Bom, aqui a gente já viu também como faz. A gente tem que, se o máximo é de 500 unidades, a gente vai ter que substituir na fórmula, né? A gente tem que o lucro de x é 30x menos 3.000, né? Menos 3.000. Então, o lucro máximo vai ser o quê? Vai ser essa conta aqui, ó. Onde tem 500, a gente vai botar x. Na verdade, onde tem x, a gente vai botar 500. Então, vai ficar o lucro de 500. Vai ser 30 vezes 500 menos 3.000.
Isso daqui vai ficar 15 mil, né? Menos 3 mil. E o lucro máximo que essa empresa pode ter é de 12 mil reais. 12 mil reais. Tá certo? Então vamos voltar aqui para os slides. Então aqui, ó. Custo fixo 3 mil mais 20x. A receita 50x. E o lucro 30x menos 3 mil. O ponto de equilíbrio, como eu já disse, é 100 unidades. Né, o gráfico eu vou mostrar agora para vocês. E o lucro máximo é de 12 mil reais, tá certo? Então aqui, ó, vamos lá, vamos analisar esses gráficos. Custo de X é a linha vermelha. Olha só, ela passa por aqui, ó. Ela começa em 3 mil, né? Porque é o coeficiente linear. 3 mil tá aqui e ele vai, segue linha reta. A receita ela tem que estar acima, do custo, né? Porque senão não vai fazer sentido esse negócio. E o lucro tá aqui abaixo, porque a gente faz a subtração da receita com o custo. E aqui está o ponto 500, né? Que é a nossa limitação. Tá certo? O verdezinho é porque está dando lucro. E aqui o lucro máximo, 12 mil, como a gente já viu. Tá certo? E a menos de 100 a gente tem prejuízo, e mais de 100 a gente já vai ter lucro. Tá certo? Então, galera, era essa a aula de funções, né, que eu queria dar para vocês, de função afim. Espero que tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no chat do YouTube, do TikTok ou do Instagram, que a gente vai te responder. Se você for aluno do nosso projeto já, presencialmente, você pode mandar mensagem para a gente também no WhatsApp. E fica ligado porque também vai ter aula de função quadrática, logarítmica e exponencial, tá certo? Espero que tenham gostado. Curte e compartilhe esse vídeo para aquele amigo que também está estudando para vestibular. E é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!